Este é o canal Versátil de setembro, o mês do terror. O principal lançamento é o volume 9 da coleção Obras-Primas do Terror, que como sempre traz em 3 DVDs 6 clássicos do terror, com vários extras, são mais de 2 horas de extras, e na edição limitada com 6 cards. O destaque dessa coleção, sem dúvida, é o disco 1, né, que reúne 2 obras-primas da tradição do terror europeu. Aliás, é uma caixa, vale destacar, com o melhor aí do terror europeu. 4 filmes franceses, 1 filme italiano e 1 filme espanhol. Representando a França, nós temos no primeiro disco As Diabólicas e Os Olhos Sem Rosto. É bom destacar que ambos em inéditas versões restauradas, muito superiores às versões lançadas no Brasil anteriormente. E o mais importante, com farto material extra. Do Diabólicas é mais de meia hora de extras apenas sobre o Diabólicas. E no caso do Olhos Sem Rosto, mais de 1 hora de extras, incluindo um documentário de quase 1 hora sobre o filme e o Georges Franju. No caso das Diabólicas, é um filme fundamental. Muitos críticos consideram que o As Diabólicas, em 1955, e o Psicose, em 60, do caso aqui do Clouseau, e o Psicose do Hitchcock, são 2 filmes que vão influenciar todo o cinema, uma parte do cinema de terror posterior. Então, por exemplo, quando você pensa em slasher e giallo, você vai pensar no caso do Psicose. As Diabólicas também influencia toda uma série de filmes com essa trama que vai mostrar uma sordidez, uma relação, na verdade, amorosa. Qual que é a história? Um diretor de um colégio, que é um diretor tirânico, que tem a amante e tem a mulher com quem ele, na verdade, se casou por interesse financeiro. Ele, na verdade, tiraniza as duas e as duas decidem matá-lo. Né? E é essa trama que envolve aparentemente suspense, aí tem momentos de um terror psicológico muito intenso e bastante reviravoltas. Realmente revolucionou e influenciou muitos cineastas. Né? É um filme muito importante do Clouseau, Henri-Georges Clouseau, um diretor que já estava estabelecido naquela época, começou nos anos 40, né, com vários filmes importantes, e fez na mesma época O Salário do Medo, por exemplo. E esse filme foi um filme extremamente influente. Inclusive vale a pena muito assistir, não só o filme, não deixe de ver os extras. Tem um extra sobre o Clouseau e um extra do Kim Newman, famoso crítico britânico de terror, que fala da importância e da grande influência, o legado que o As Diabólicas nos deixou. No mesmo disco tem Os Olhos Sem Rosto, né, um dos grandes filmes de terror, a grande influência, por exemplo, referência do Almodóvar no A Pele que Eu Habito. Esse filme é do Georges Franju, que é um cineasta extremamente particular, né, com uma obra que filmou desde documentário, passando por esse registro do fantástico, muito interessado no insólito, fez vários filmes interessantes, como não só Os Olhos Sem Rosto, como o Judex. O Olhos Sem Rosto, ele é muito interessante, porque fala, na verdade, de um cirurgião que se sente culpado porque provoca um acidente na estrada, a filha acaba tendo o rosto desfigurado e ele vai atrás de moças, né, para retirar o rosto delas e tentar colocar no da filha, usando o seu conhecimento. Então é um filme que fala de beleza, fala do insólito, há toda uma teoria da questão do insólito que o Franju vai apresentar, inclusive num dos extras. Tem uma entrevista muito interessante do Franju e tem um excelente documentário de quase 1 hora, esse documentário é totalmente inédito aqui no Brasil, que vai discutir toda a estética do Franju, da carreira dele e a importância, a ressonância de um filme tão complexo e tão fascinante que é Os Olhos Sem Rosto. Então vale muito a pena, é uma cópia maravilhosa que está aí no disco 1 do Obras-Primas do Terror 9. No disco 2 nós temos mais 2 filmes franceses, afinal esse volume é dedicado ao cinema de terror europeu. 4 filmes franceses, 1 espanhol e 1 italiano. No disco 2 nós temos o Diabólico Dr. Z, que é um dos filmes do início da carreira do Jesus Franco, o famoso diretor de exploitation, que fez de tudo, foi desde assistente de direção do Orson Welles no Don Quixote, e depois fez uma longa carreira no exploitation, com filmes eróticos, filmes de terror. É um diretor bastante reconhecido pelo público do exploitation, e aqui ele está num dos seus filmes mais contidos, mais comedidos, mais bem acabados, com roteiro inclusive do Jean-Claude Carrier, famoso
Carrière, que é o famoso roteirista do Buñuel, que trabalhou com Milos Forman. Tem um depoimento do Jean-Claude Carrière de quase 20 minutos falando do Jesus Franco. É um filme de língua francesa, ele produziu na França, e que tem a figura do cientista maluco, cientista, que é o Dr. Orloff, né? Que aqui fica como o doutor diabólico, o Dr. Z, e aí a filha vai buscar a vingança. Então é um filme que mistura um registro de ficção científica, né, com o clichê do cientista maluco, da questão da ética na ciência, com um registro do terror. Muito bem fotografado, uma linda cópia restaurada e um filme bem interessante com a escrita visual do Jesus Franco, que era um diretor bastante original, um diretor bem interessante, e esse filme demonstra o talento do Jesus Franco. Aí nós temos A Mão do Diabo, que é uma verdadeira raridade, do Maurice Tourner. Tourner, eu estou falando esse nome, vocês vão lembrar, claro, do Jacques Tourner, um dos mestres do cinema, grande diretor do Sangue de Pantera, do A Noite do Demônio, né? A Noite do Demônio foi lançada pela Versátil no primeiro volume do Obras Primas. Aqui é o pai dele, um diretor que já vinha de uma longa experiência, inclusive no cinema mudo, e ele está filmando aqui, gente, em 43, na França, na Continental Filmes, que é um estúdio francês fundado lá pelos nazistas, pelo Goebbels, durante a ocupação da França. Então, há toda uma questão aqui, e eu recomendo o artigo do Luiz Nazário, professor, vocês procuram no Google, Luiz Nazário, A Mão do Diabo, que ele faz um artigo acadêmico discutindo o filme, que é a leitura, todo um estereótipo, um arquétipo. Na verdade é um filme fantástico, com elementos de terror, muito bem dirigido, tem toda uma estética, inclusive, que vem da figura do diabo. O diabo tem um lado cômico, ao mesmo tempo tem um lado expressionista, e há as duas leituras, uma leitura que é uma crítica aos colaboracionistas, como a própria Continental Filmes, que venderam a alma aos nazistas para continuar fazendo cinema, como também a crítica do antissemitismo, que a figura do diabo, ele é uma figura como se fosse o agiota ligado à figura do judeu e ao antissemitismo presente na Europa de então. Então é um filme muito interessante, é uma raridade sendo lançado aqui pela Versátil, nesse nosso propósito de trazer essas pérolas do cinema para vocês. No disco 3, nós temos também uma outra estreia importante. Se nós temos Jesus Franco, temos outra lenda aqui do Exploitation, que é o Joe D'Amato, o famoso Aristide Massachese, famoso do Antropófagos, do Bulho Ômega, um grande nome do terror, do gore, do exploitation sexual, que fez aí dezenas de filmes. E aqui, nos filmes que ele mais gostava, que ele assinou com o próprio nome, não com o pseudônimo de Joe D'Amato, e com a participação do Klaus Kinski. Então, o Klaus Kinski que fazia de tudo, tem até um extra, que o próprio Joe D'Amato fala do Klaus Kinski, que ele fazia de tudo por dinheiro, como era trabalhar com ele. Aqui é interessante, que mistura um terror gótico, aquela coisa italiana, sentimental, mórbido, uma morbidez muito grande, tem elementos de gore, inclusive, com uma estrutura que lembra um pouco de giallo, da investigação, do inquérito. Então é uma mistura desses dois registros, terror gótico com giallo, com toda a morbidez e a estranheza que são características do Joe D'Amato. Pense, por exemplo, no Bulho Ômega, tá? Então é bem interessante, também uma cópia restauradíssima, vale muito a pena para quem é fã de cinema popular italiano. E aí nós temos no mesmo disco, fica a recomendação, um filme interessantíssimo, de outra lenda do Exploitation, que é o Andarilho, El Caminante, do Paul Nasky, também conhecido como Jacinto Molina, o Zé do Caixão do cinema espanhol, que ficou muito famoso com seus filmes como O Lobisomem, né? E ele era um diretor, ator, um astro do terror espanhol, e aqui é considerado o melhor filme dele como diretor, tá? É um filme que ele mais gostava, que é um filme, na verdade, uma parábola com um elemento de humor negro, que é o seguinte, é o diabo que decide se tornar humano para perambular pela terra. E aí o diabo ele se encarna como humano e aí ele vai ver que, na verdade, a humanidade é muito pior do que ele. Então é um filme que tem toda uma crítica religiosa que lembra muito a escrita, por exemplo, de um Decameron, de um Conto de Canterbury, com aquela anticlericalismo, com muito sabor do romance pícaro espanhol. É bem interessante o filme, uma raridade do cinema espanhol. E o primeiro Paul Nasky, que a Versátil lança, um grande nome do terror espanhol. Aí nós temos o Slashers Volume 3, mais um lançamento de terror. Lembrando que esse Slashers Volume 3, ele é para todo o mercado. Slashers Volume 1 e Volume 2 vocês só encontram na Cultura e na FINAC. Tá? Então é muito importante para quem não comprou,
Compre o volume 1, o volume 2 estão à venda na Cultura, o volume 1 na versão com a Marei, que é a segunda tiragem, e o 2 ainda em Digistack com cards. Essa versão aqui, edição limitada, Digistack com 2 DVDs, tá? Com os 4 clássicos aí desse subgênero tão popular, em versões restauradas, com muitos extras, e com os 4 cards. Corram para comprar porque o Slashers vende muito rápido. No disco 1 tem o lendário Black Christmas, Noite do Terror, de 74, do Bob Clark, um diretor super talentoso, diretor canadense. Nós lançamos dele recentemente O Sonho de Morte, nos Zumbis no Cinema Volume 3. Esse é o filme mais importante do Bob Clark. Tem a Margaret Kidder, inclusive, do Superman, que trabalha no filme. O John Saxon, que trabalhava com Bava, está trabalhando nesse filme. É muito interessante porque é um slasher muito bem dirigido, com muito uso, inclusive, da câmera subjetiva. Tem a questão de ser um slasher de sorority, slasher de fraternidade feminina, mas a construção do suspense é mais importante em si do que das próprias mortes, muito elaboradas, tal, e não há uma exploração até do corpo feminino. Então, alguns elementos que a gente vai conhecer do slasher dos anos 80 não estão presentes aqui, mas a direção, realmente acima da média, todo o talento visual do Bob Clark fica bem em evidência. O filme está restaurado e é importante, tem um extra excelente, o legado de Noite do Terror, de quase aí 1 hora sobre o filme. Então é um filme fundamental que muitos consideram, junto com o filme do Bava, o Banho de Sangue, como os precursores do gênero slasher no cinema. Aí nós temos o Natal Sangrento, que é o famoso outro filme, na verdade o disco 1 é o disco do Papai Noel, dos filmes, os slashers natalinos. Esse é o slasher natalino em que o Papai Noel, na verdade, é o psicopata. Então uma trama de um menino, né, que sofre esse trauma com o Natal e ele vai assumir a persona do Papai Noel e matar na noite de Natal. É um filme que nos anos 80 ficou famoso porque quando foi exibido no cinema americano, o Roger Ebert e o Siskel, eles na verdade fizeram uma resenha super negativa do filme e fizeram questão de ler ao vivo, no ar, na televisão, o nome de todos os envolvidos e gritar depois: shame, 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 que vergonha, que vergonha. Então o filme realmente foi um slasher bem importante, que também está com um making of muito bom nos extras, de quase 50 minutos, explicando toda a gênese do filme, que aliás teve várias continuações depois, bem inferiores, é claro. Aí no disco 2, nós temos O Terror da Serra Elétrica. Esse também é um filme trash, uma mistura de giallo com slasher, feito por um diretor espanhol, o Juan Piquer Simón, conhecido pelo título em inglês, que é o Pieces, Pedaços, que era uma imagem que, na verdade, é exatamente o que você está pensando, né? O filme, ou seja, um filme que tinha uma mulher toda cortada, sangrando, com quase os peitos de fora. Então, é um filme com sexo e muita violência. Você não precisa ir até Texas para ter um massacre da Serra Elétrica, porque aqui nós temos um assassino que é um psicopata, que tem todo aquele trauma de infância, até referências ao uso da luva preta, a toda a iconografia do giallo, elementos de argento e de bava, com bastante sexualidade, campos, mulheres nuas e extrema violência, bastante gore. E aí o mais engraçado é que o filme está na versão original em espanhol, na versão do diretor. E é dublado em espanhol, né? Como os giallos eram dublados em italiano. Então o filme fica até cômico, com coisas bizarras, como um lutador de Kung Fu no meio do filme, e com um final bastante antológico. Então é um filme bem interessante, um clássico do exploitation com um ótimo extra de 15 minutos falando exatamente o que você está pensando. Então é um filme lendário do exploitation aqui pela Versátil. E fechando a caixa dos slashers, nós temos Violência e Terror, que é aquele título português nada a ver do Brasil, para o Intruder, que é um dos grandes slashers dos anos 80. Os produtores que estão por trás é o pessoal do Evil Dead, Morte do Demônio. Tanto que o Sam Raimi trabalha no filme, né? Ele inclusive trabalha como ator. Aqui o diretor é o Scott Spiegel. E o Bruce Campbell também trabalha no elenco. É muito interessante porque é um slasher que se passa num ambiente fechado, que é um supermercado durante uma noite. Tem todo um comentário social, mortes bastante sangrentas, bastante gore. Inclusive tem uma morte que é uma referência clara ao Lúcio Fulci, ao Pavor na Cidade dos Zumbis. É bem interessante o filme, vale muito a pena
e a primeira vez aí que sai em DVD, versão sem cortes, como todos os slashers que nós lançamos nessa coleção. Então, fechando com chave de ouro, esse volume 3 de slashers. Aí nós temos o Giallo volume 6. Mais um volume aí amarelo de sangue da Versátil, tá? Edição limitada com 4 Gialli e vários extras em 2 DVDs com os cards. Aqui nós completamos, bastante importante para quem é fã de Giallo, completamos os 5 Gialli do Sergio Martini. Ainda tem A Morte Suspeita de Adolescente, mas que é quase um policiotexto com comédia, e um outro que ele fez nos anos 80, que não é bem um Giallo, né? Então o Cauda do Escorpião era o Giallo que faltava do Martino, que é esse grande diretor de Giallo, depois do Bava e do Fulci do Argento, o grande diretor de Giallo. E aqui ele faz, não tem a David Fenetti, mas tem George Hilton, né? E a Anita Strindberg também trabalha, que fez vários Gialli, a trilha sonora do Bruno Nicolai. E é legal o A Cauda do Escorpião, porque ele entra numa vertente do Giallo, que é a vertente do Jet Set Giallo, que são os Gialli ambientados aí em lugares turísticos, faz quase um filme turístico, aqui no caso passa na Grécia, com esses elementos aí tendo uma importância na trama, com bastante trama policial, investigativa, com aquelas reviravoltas, e aqui também tem já um uso do gore, também bem interessante, e aí tem um ótimo extra, que é um making of, sobre o filme, um extra sobre os Gialli do Sergio Martino, e tem o trailer que é impagável a pretensão do Martino ao anunciar esse filme, compará-lo ao Encoraçado Potemkin, o Golem, vejam que é hilário. Aí nós temos A Mulher do Lago, que é um dos melhores filmes que a Versátil lançou na coleção Giallo, do Luigi Bazzoni, aquele diretor muito talentoso, que sabe fazer atmosfera, tem talento para isso, do diretor Os Passos, Leorme, que estava no Giallo volume 3. Mulher do Lago, ele é de 65, presta bem atenção nessa data, ou seja, ele fica entre o Garota que Sabia Demais e está lá junto praticamente com o Seis Mulheres para Assassino. Então ele é, na gênese do Giallo, um proto-Giallo, ele fica entre o Giallo e um filme, na verdade, policial, né? Um policial investigativo com toda uma atmosfera, um uso vanguardista da fotografia, muito interessante o filme, inclusive lembra, o pessoal até brinca, né, que se o Antonioni, se algum cineasta fosse fazer um Giallo, o mais próximo seria A Mulher do Lago. Então vale muito a pena, é um filme que em todas as enciclopédias de Giallo é citado como um dos grandes exemplos aí do gênero e um dos melhores Gialli do cinema. Vale muito a pena pelo talento da direção do Bazzoni, da atmosfera e como todo o filme é todo conduzido. É um filme realmente que você vai assistir e não vai esquecer. Aí outro filme, no disco 2, nós temos A Morte Caminha à Meia-Noite, do Luciano Ercoli. Luciano Ercoli, ele fez alguns Gialli. Esse daqui é um par com o A Morte Anda de Salto Alto, né, com a mesma atriz, são histórias diferentes. Aqui nós temos um registro, tem elementos cômicos, é claro, tem o mundo da moda, que vamos lembrar do Rainha Vermelha Mata 7 Vezes, vamos lembrar, é claro, do Seis Mulheres para Assassino, é um universo bem explorado pelo Giallo, e aqui tem uma questão das drogas, né, e um assassino bem marcante, também tem os delírios, é um filme bem interessante, bastante Giallo, um Giallo bem clássico nesse sentido, e vale muito a pena. Tem um depoimento, inclusive, do roteirista, o Ernesto Gastaldi, que é um importante roteirista de Giallo, mais de meia hora falando, trabalhou com vários diretores, um dos grandes roteiristas de Giallo, junto com o Dardano Sacchetti. Aí nós temos Os Assassinos Só Matam aos Sábados, fechando a caixa, que é do Duccio Tessari, que volta mais uma vez à coleção Giallo. Nós já tínhamos lançado no volume 5 Uma Borboleta com as Asas Ensanguentadas, que era uma mistura de Giallo com policiotesco, com filme de tribunal. Aqui é policiotesco com Giallo, tá? Um filme bem interessante, que vai falar justamente de um pai com uma filha que tem problemas mentais de 25 anos, e ela é sequestrada, e ele vai pedir ajuda da polícia. E ao mesmo tempo a polícia está correndo atrás desses sequestradores e o pai. Aí tinha toda uma tensão e um comentário social muito presente com um final antológico. Vale muito a pena, o final é muito marcante, vai ficar com vocês por vários dias depois que vocês assistirem. Então esse é o pacote de setembro. Ainda em setembro nós vamos ter a volta do Glauber Rocha, tá? A gente vai relançar uma edição exatamente igual à edição lançada anteriormente, que é maravilhosa, os 5 filmes, tá?
todos vêm em DVD duplo, com muitos extras, são restaurados. Lembrando que Deus e o Diabo na Terra do Sol só é vendido individualmente. Na coleção ou individualmente, a coleção traz os outros 4. Você pode também comprá-los individualmente. Idade da Terra, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Barravento e Terra em Transe. Então é fundamental, um dos melhores, está entre os melhores DVDs lançados pela Versátil em sua história. Não deixem de comprar do nosso grande cineasta Glauber Rocha. Aí em outubro nós vamos ter Clássico Sci-Fi Volume 5, uma edição limitada de 6 filmes em 3 DVDs com 6 cards. O Alphaville, do Jean-Luc Godard, versão inédita restaurada, muito superior à versão lançada anteriormente, com um ótimo documentário nos extras, mais depoimento da Ana Carriná, depoimentos de críticos. Westworld, Onde Ninguém Tem Alma, com extra, o filme do Michael Crichton, que deu origem à série agora de sucesso da HBO. Existence, do David Cronenberg, também restaurado e com vários extras inéditos, grande filme do Cronenberg. É Proibido Procriar, uma ficção distópica inglesa do Michael Campos, inédito também, com Oliver Reed. A Decadência de uma Espécie, do Volker Schlöndorff, que é a primeira versão do Conto de Aia, The Handmaid's Tale, que é a famosa série, tá? E aí nós temos O Diabo, a Cara e o Mundo, filme raríssimo, pós-apocalíptico, do Ronald McDougall, tá? Então esse é o pacote do Clássico Sci-Fi Volume 5. Aí teremos no mesmo mês Caça às Bruxas no Cinema, que é super interessante porque é uma caixa dedicada aos filmes que falam da caça às bruxas. Então, desde filme de terror com elemento sobrenatural a filmes de denúncia da intolerância e da histeria, da perseguição às bruxas. Então nós temos As Virgens de Salem, também conhecido como As Feiticeiras de Salem, filme francês do Raymond Rouleau, com o roteiro do Jean-Paul Sartre, que é a primeira versão das Bruxas de Salem do Arthur Miller, que depois foi refilmado com o Daniel Day-Lewis, aqui com Simone Signoret e o Yves Montand. Então filme raríssimo, uma cópia restaurada. Inquisição, do espanhol Jacinto Molina, Paul Nasky, que nós falamos agora da Horas Primas do Terror 9. O Martelo das Bruxas, filmaço da novela vague tcheca, do Otakar Vavra, tá? E O Caçador de Bruxas, em versão inédita, restaurada com making of, filme importantíssimo do terror inglês, do Michael Reeves, com Vincent Price nos seus melhores papéis. O Mulheres na Direção, que nós tínhamos anunciado para outubro, ele vai ficar para novembro. Aí em novembro a gente vai ter um pacote bem legal, com muitas coleções, com 2 entregas, uma no início do mês e outra no final do mês. Então vão ser várias coleções, inclusive com coleção inédita que a gente nunca lançou, todas em DVD. Então contamos com vocês aí para que a gente continue com todas essas coleções e lançamentos a cada mês. Então é isso, até outubro.